Sejam bem-vindos ao podcast Rica Conexão, onde temos conexões ricas sobre liderança e experiência do cliente, com convidados que trarão seu conhecimento e vivência nos negócios e na vida. Eu sou a Amanda, especialista em experiência do cliente. Eu sou Ellen, doutora em liderança, e aqui nós tratamos do poder da liderança na era da experiência do cliente. E este é o nosso episódio de número 16, com a Aline Rosário, formada em pedagogia, pós-graduada em psicanálise e fundadora da empresa Lindonas no Volante. A Aline já ajudou milhares de mulheres a superarem o medo de dirigir e conquistarem mais liberdade e independência. Com uma abordagem psicanalítica, a Aline atua como terapeuta especializada em questões ligadas à ansiedade e insegurança no trânsito, desenvolvendo métodos únicos que trabalham a mente e as emoções para que dirigir se torne uma experiência leve e segura. Conseguiu imaginar isso, gente? Lindo. Baseado no que a gente vê no trânsito por aí, muito bom, importante. Além do trabalho com mulheres em todo o Brasil por meio de atendimentos online e presenciais, ela também realiza treinamentos para instrutores de autoescola. Uau! E produz conteúdos inspiradores nas redes sociais, incentivando coragem, autoconfiança e superação pessoal. Sua missão é clara: ajudar mulheres a tomarem a direção não só do carro, mas também da própria vida. Seja bem-vinda, Aline. E você, aproveita, já se inscreve no nosso canal do YouTube Rica Conexão para acompanhar os nossos próximos episódios. E aí, Aline, tudo bem? Tudo, obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui, poder compartilhar sobre a história do Lindonas no Volante, a minha história, e poder contribuir aí com a audiência de vocês. Maravilha. Vamos começar falamos já no seu currículo sobre a superação do medo, né? Não necessariamente no medo de dirigir, mas vamos colocar, né? O medo é inevitável, a superação do medo é inevitável para fortalecer, né? Pra gente se fortalecer. Eu vejo que para você passar isso para suas alunas, enfim, você tem que ter ocupar um cargo de liderança. Como a gente fala aqui de liderança aqui, quais qualidades de liderança você considera que são essenciais, né, considerando sua experiência na condução de suas clientes nessa jornada? É verdade. Realmente, as minhas alunas, minhas clientes, elas me veem como uma líder que vai apontar o caminho por onde elas precisam percorrer para superar esse medo. Então, eu acredito que as características assim, principais de liderança que eu uso com elas é a escutativa, é escutar antes de falar, que eu acho isso muito importante, principalmente se tratando de coisas emocionais, de medo, insegurança, bloqueio. O principal é eu escutar, né? Para que eu consiga depois passar com clareza o que precisa ser feito. Então, a outra característica é ter clareza no passo a passo que eu preciso entregar para elas entenderem qual que é o passo a passo. E isso na liderança, se o líder não consegue ter clareza nas suas instruções, o resto não anda. Então, essas duas características sempre têm que andar juntas, tanto a escutativa como a clareza nas orientações. Show de bola. E como a sua abordagem, que une pedagogia e psicanálise, se traduz em uma experiência verdadeiramente única e transformadora para a liderança feminina, e nesse movimento que as mulheres têm já criado há algumas décadas, mas que se torna, né, cada vez mais forte, digamos assim. O que você traz para nós? Então, quando eu me formei em pedagogia, fui por alguns anos professora, e até foi um conflito para mim. Eu pensei, meu Deus, vou ter que abrir mão do meu diploma, da minha formação, né, se eu quiser vir para a área terapêutica. Mas depois eu entendi que a pedagogia contribuiu muito, porque todo o método estruturado, a metodologia, as técnicas, isso veio da pedagogia. Essa facilidade de eu ter para montar realmente um método, aulas, gravar aulas, explicar, passar orientações, tudo isso foi bagagem da pedagogia. E a parte da psicanálise é eu enxergar além do que é visível, é realmente trabalhar com os bloqueios emocionais da aluna, é trabalhar com sentimentos, emoções. Então, a união dessas duas abordagens, tanto a pedagógica como a da psicanálise, contribuíram para eu criar um método exclusivo, um método único, que até então as mulheres não encontravam, porque quando se falava em medo de dirigir, normalmente se procurava uma instrutora, uma autoescola, e era totalmente focado na prática, na habilidade da direção. E elas percebiam que não era isso que resolvia o problema delas, eram realmente coisas internas. Então, unindo a pedagogia com a psicanálise, eu consegui montar esse método que aborda tanto a habilidade quanto o emocional.
Você percebe sinais comuns ou frequentes desses bloqueios que não são só aquela primeira camada do tipo, eu não consigo fazer determinada coisa, seja dirigir, seja falar em público, seja tomar uma decisão importante na vida? Você vê que sinais são esses? Assim? Muitos sinais. Quando elas chegam até mim, eu percebo que elas também estão passando por coisas decisivas em outras áreas da vida. Por exemplo, estou passando por um divórcio, estou fazendo transição de carreira, meus filhos estão saindo de casa. É bem comum ter outras questões também muito importantes, outros marcos na vida dela, que estão conciliando também com essa superação do medo de dirigir. E o medo, o dirigir, na verdade, é muito simbólico, principalmente para a mulher. É o ir para o mundo, o ir para a vida, é tomar direção, tomar as rédeas da própria vida, né? Fazer as próprias escolhas, ter autonomia para decidir para onde quer ir. Então, isso é muito simbólico. E, normalmente, acontece simultaneamente com outras coisas que também têm relação com isso na vida dessa mulher. Então, a gente também acaba trabalhando outras coisas indiretamente, mas trabalhamos outras questões da vida dessa mulher também. A nossa cultura, ela não é muito voltada, assim, a gente não tem muito preparo para ver os símbolos, né? E os sinais, eu imagino. Você percebe isso também? Muito, aham. Porque, por exemplo, assim, isso que você trouxe do dirigir, ok. E assim, eu acho que ninguém para pra pensar, na verdade, né? A gente tá todo mundo isso meio vem desligado, muito da psicanálise, né? A Uhum. psicanálise trabalha com os símbolos, o que significa aquilo na sociedade, de forma social mesmo. Então, por isso que o dirigir, ele traz essa simbologia do ir para a vida, do empurrar a pessoa para a vida pelas próprias escolhas e pela autonomia de decisão. A liberdade de ir. E quando a gente tá com o volante na mão, não tem essa, assim, você. Pra onde eu vou, não, é tu Uhum. que decide, cara, tá É na tua verdade. mão, muito bom. Onde ir, como ir, sem receber comandos. Aceitar ou não alguma sugestão de rota. E uma outra curiosidade que eu tenho aqui para trazer é a questão de como que essas mulheres geralmente são mais independentes ou são dependentes e têm essa ligação com o medo de dirigir, como você, né? Nós normalmente trabalhamos com 2 tipos de persona. Tem aquela mulher que ela é super independente em outras áreas da vida, tem um cargo bom, tem aquela energia de liderança, super desenrolada em outras áreas, e ela sente até vergonha de dizer que não dirige. É um assunto que ela não toca no meio entre as amigas, nas rodas de conversa, porque ela sente vergonha, porque a impressão que ela tem que não combina com ela aquilo. Nossa, eu sou tão independente em outras áreas e isso não combina comigo. Então, normalmente, essas mulheres chegam, quando elas se deparam com o meu conteúdo, elas falam, meu Deus, tem pessoas também assim como eu, e eu não sou de falar sobre isso, mas eu descobri um lugar onde eu possa falar sobre isso. E tem aquela outra mulher, normalmente, que ela já é mais, ela se acostumou com a dependência. Sempre vai ter alguém para dirigir para mim, sempre tem alguém que faz as escolhas por mim, cresceu já nesse ritmo de... Talvez a mãe que sempre decidiu por ela, o pai sempre decidiu por ela, não teve liberdade de escolha. Então, o dirigir assusta demais ela, porque ela vai para uma outra posição que ela nunca esteve. Ela nunca esteve nessa posição de escolher por si mesma, de decidir por si mesma. Então, são 2 personas que eu percebo muito presente na audiência que eu trabalho. Falando isso, eu me lembrei de uma outra, que talvez seja um outro perfil, e aí talvez não seja o seu foco, mas eventualmente você vai provavelmente explorar, ou vai encontrar, né? Que é aquela... E aí eu acho que fecha com maternidade nesse caso. Mas é a mulher que tá cansada, na verdade. Eu sempre decidi tudo por todo mundo. Eu precisei me anular para cuidar da minha família, para cuidar do meu marido, para formar meus filhos. E agora eu não sei mais nem quem eu sou. Você já viu? Eu lembrei de algumas pessoas, assim, não, que agora talvez você me fez lembrar de uma cliente bem recente que eu tô atendendo nas sessões. E que ela falou, recebi um dinheiro de herança e a família já estava fazendo planos com o meu dinheiro. E ela falou, eu vou comprar apartamento para tal filho, vou ajudar tal filho a pagar uma dívida. E só que ela chegou numa posição, não, agora é a vez de eu investir em mim. Eu vou comprar um carro, eu tenho CNH, nunca dirigi, vou comprar um carro para mim. E aí, quando ela comprou o carro, ela percebeu que tinha insegurança para dirigir aquele carro. E ela me procurou. E foi exatamente essa fala que ela usou. Sempre pensei em todo mundo e agora eu decidi pensar em mim. Legal.
Vamos falar um pouquinho da jornada. A gente vai trazer a jornada do cliente, a experiência do cliente com o teu negócio, né? A superação do medo, a gente já falou, é carregada de emoções. E aí, como que você e a sua equipe, acredito que na empresa, né, tem uma equipe, gerenciam essa jornada emocional das suas clientes para que elas se sintam seguras, compreendidas e apoiadas? Aquele famoso de achar que, não, eu vou comprar mais um curso, ou vou investir mais dinheiro para não resolver o meu problema. Então, como é que vocês vendem isso, né? Como é que vocês vendem e entregam, né? Claro. Então, o Lindonas no Volante, ele é dividido em 2 categorias, vamos assim dizer, 2 setores. Temos todo o trabalho online, que a gente ajuda mulheres do Brasil inteiro e até fora do país, com o nosso método online. E temos agora o presencial, que é bem recente, que nós abrimos o nosso centro, Lindonas no Volante. E aí são 2 tipos de processo, né? Mas em ambos os setores, as palavras-chave são acolhimento, empatia e encorajamento. Então, em todo o processo, toda a equipe é treinada para transmitir exatamente isso, desde o primeiro contato. Ela tem que se sentir acolhida, compreendida. Ai, aqui eles me entendem, aqui eles não vão lidar com o medo como uma frescura, como falta de vontade, preguiça. E a questão de sempre ouvir antes de falar. A cliente, quando chega até nós, ela quer muito falar, desabafar, contar o que ela está passando, porque quando ela fala isso lá no contexto dela, no ambiente dela, ou não dão muita importância, ou só falam, é só ir dirigir, pronto, para que tanta frescura, tanta coisa? Então, nos nossos processos, a gente trabalha muito essa questão da escuta ativa, da empatia e do encorajamento sempre, que é possível, mostrando que é possível, que tem solução, que muitas mulheres já passaram por isso e já venceram, e ela vai ser mais uma. Isso me fez lembrar a minha infância, mas eu não fui educada desse jeito. Quer dizer, o meu pai, ele tinha uma outra percepção, a pedagogia dele era mais assim, com o pé, né? Severa. Mais severa, mas mesmo assim eu aprendi. Hoje eu acredito que eu sou uma excelente motorista, mas realmente eu aprendi na dor, vamos dizer assim, do tipo, tu não vai conseguir, dirigindo desse jeito, você vai conseguir? Mas foi algo que, né, aquelas mais coisas dos gatilhos. Então. Exato, fui mais desafiada ok, né, engole e vai. Sim. Que vai dar certo. Mas pelo menos teve esse lado do encorajamento de entregar, né, o carro e falar, você consegue, dirigir, tem que dirigir para conseguir, né. Mas achei legal trazer esse ponto para ver que é isso, assim, a gente acha que a grosseria, né? Mas vamos dizer que o empurrão resolve, mas exatamente. Na maioria das vezes é o contrário, né? Você precisa ser entendida, ser acolhida com amor para que, né, ser compreendida para que o negócio funcione. Até você tocou um ponto bem importante, porque a reação de cada pessoa é diferente, então o resultado vai ser diferente de acordo com o perfil comportamental de cada pessoa. E nós olhamos para isso também no nosso atendimento. Por exemplo, a Amanda é colérica, né? Então talvez esse empurrão funcione para ela, porque ela é da ação, do movimento. Então, eu gosto também sempre de olhar com que tipo de cliente que eu estou lidando nas sessões. É uma cliente mais colérica, é fleumática, é melancólica. Eu gosto de olhar por esses perfis comportamental também, para saber qual a abordagem vai funcionar melhor com ela. Por isso que o resultado acaba sendo muito eficaz, porque a gente trabalha de acordo com o perfil daquela pessoa, sabendo como que ela já vai responder à abordagem. E o que é antídoto ou remédio para um é veneno para o outro. Porque se faz isso comigo, nunca mais, assim, vai na mesma proporção, vai rolar um desprezo, que a pessoa vai cair num limbo que nunca mais ela vai. E talvez a colérica falar, ai, que melação, ai, que nossa, né, bora, entendeu? Então, a gente tem que saber lidar com cada tipo de perfil comportamental. Ainda bem que eu nasci colérica. Ou desenvolvi isso com a vida, sabe que seja. Uma melancólica, uma fleumática, já estava enterrada, traumatizada, deprimida, mas não tô, tá tudo certo. Mas isso também você me fez lembrar de algumas... Vou dar um exemplo concreto, que é o que vale para todo mundo aqui, né? Eu só consegui enxergar algumas questões emocionais ou que vinham do ambiente onde eu vivia ou das conexões que eu tinha com o afastamento. Então, na minha cabeça, é difícil você enxergar alguma coisa quando você está lá dentro. Verdade. E aí, quando você afasta, você consegue perspectiva. Então, eu imagino que e aí não vão entender errado, né? Mas o permitir ou dar condições para que a mulher, nesse caso,
ela se afaste um pouco do ambiente que é familiar, que é o cotidiano dela, com esse acolhimento, ajude, inclusive, ela a enxergar como aquilo funciona e consiga entender, o que é meu, o que é daquele ambiente, o que veio da minha família. Exatamente. Eu só fui perceber muito tarde, uma pedagogia do medo. Sim. Que gente, mas eu não tinha a menor noção daquilo. Aham. E eu só consegui, de novo, ter noção depois Sim. de alguns anos que eu higienizei, digamos, o sim. entendimento das coisas e aquilo. Você mantém naquele ambiente, se você não tem a percepção, é isso. Como é que eu vou Você conhecer uma coisa que eu desconheço? Tipo, eu nunca vi nada E diferente. aí, a vivência toda que aquela mulher viveu em relação a dirigir foi relacionando dirigir me dá medo, dirigir é perigoso, dirigir é difícil. Isso. E ela não consegue sair desse ciclo aí. E aí, quando ela chega numa comunidade, lá no grupo de alunas, e percebe, nossa, dirigir pode ser prazeroso, pode ser fácil, um momento agradável, enxergar com esses outros olhos, ela, então realmente é possível para mim. Mas de qualquer forma, apesar da teoria, claro, né? Tem que. Não é só teoria, Exato. mas, enfim, ela precisa praticar isso. E ela vai precisar, para deixar de ter medo, dirigir, né? Não adianta só, tipo, superar o medo de dirigir. Superei, mas você supera o medo fazendo aquilo, né? Praticando e aprendendo, digamos assim. Confrontando, né? Confrontando isso. Talvez tenha um termo mais adequado aí, né? Isso, seria confrontar de forma gradual. O nosso método, a gente trabalha a aproximação do objeto do medo de forma gradual. Então, se o objeto do medo é o carro e o trânsito, nós vamos inserir ela de forma gradual, passo a passo, colocando ela em momentos desafiadores, com graus cada vez maiores, para que ela se sinta capaz. Eu fui capaz de fazer isso ontem, hoje eu sou capaz de fazer mais isso hoje. E isso deixa ela mais preparada para o próximo passo. Pega uma mulher que tem medo e joga na BR, ou faz no meio do centro da cidade. Mas assim, falando da tua experiência, quando eu aprendi também na autoescola, era um senhorzinho. E foi isso, ele foi pra ponte, foi pro estreito, ele assim, mas o que rola assim, né? Onde que tu pensa em dirigir e tal? Assim, não, no estreito naquela época, eu achava que era um pandemônio, porque... Era carro saindo, cruzando para todo lado, e carro parado aqui, então não era para estar parado, e ônibus, e não tem espaço e tal. Ele assim, beleza. E aí, no primeiro dia, ele... mas a gente tá na ponte. E ele eu ia fazendo bem obediente, né? Eu ia fazendo o que ele mandava. E quando eu vi, eu tava... Acho bendito do estreito. Excelente para te trazer sobre o que a gente falou do seu currículo, que é o treinamento para instrutores. Exato. Provavelmente esse era amigo do meu pai. Vocês tomavam cerveja juntos. Exato. Ele não sabia um pouquinho de psicologia, então ele pegou o medo dela, levou ela para o lugar onde ela mais tinha pânico. O treinamento para instrutores nem era algo que eu imaginava que eu estaria fazendo, mas as autoescolas começaram a me procurar. Porque, infelizmente, nas autoescolas não tem esse preparo emocional. É o teórico, prático, pronto, né? E acontece que há um número de pessoas que saem da autoescola, principalmente as mulheres, e depois não dirigem mais, é muito grande. E sempre saem com aquela sensação. Não me prepararam direito. Não estou totalmente pronta. Não fui bem preparada para o trânsito. Então, lá na autoescola, a gente consegue... Não todas, né? Mas algumas a gente percebe que cada instrutor faz o que acha que tem que fazer. Não existe um processo, não existe um padrão. Então, não existe liderança. E aí acaba... eu acho que tem que ser assim e vai ser assado. E eu tenho inúmeros relatos de mulheres que vieram já traumatizadas da autoescola. Porque o meu instrutor era assim, porque o meu instrutor não tinha paciência, porque o meu instrutor gritava, falava que era frescura... Enfim. E aí, as autoescolas começaram a me procurar, falaram, você dá esse preparo para os meus instrutores, para que eles deem esse apoio emocional para os alunos, eles deem esse suporte, consigam preparar muito bem as alunas e os alunos para a prova prática, que é um momento bem crítico, e que já percebem que o que faz reprovar não é a falta de habilidade, não é quantidade de aulas, mas sim o nervosismo, porque a pessoa faz tudo certinho lá na aula. Chega na prova, reprova, porque bate o nervosismo ali com o examinador do lado, a insegurança, e acaba reprovando. Então, é a falta de habilidade emocional mesmo para lidar com o momento que faz crescer o número de reprovações, o que é péssimo para os índices de qualidade da autoescola. Então, eles me procuram para que eu passe esse treinamento de técnicas para preparar o aluno, a aluna, emocionalmente para essa prova.
Você também recebe mulheres que querem pilotar moto? Ou é só meio que normalmente carro? No atendimento presencial, a gente só faz o atendimento de carro. Legal. Justamente Sim. porque a moto não tem como a instrutora ir Aham, junto, tá né? junto, né? Mas todo o método online que a gente trabalha, ele dá adaptado tanto para carro quanto para moto. Legal, excelente. Clareza na comunicação, você já falou um pouco sobre isso, agora é mais voltado para a comunicação, é vital para a gente lidar com a ansiedade, seja a gente liderando, seja a gente permitindo ser liderado em algum momento. Sim. E é importante falar aqui, a gente liderar bem também é reconhecer quando você não é o seu espaço de liderar, né? Então, é aceitar também ser liderado quando é devido, né? Como a sua comunicação, tanto nos atendimentos quanto nos treinamentos, é desenhada para criar a experiência de segurança, compreensão para as clientes, para as instrutoras? Ela é toda desenhada com o objetivo de, desde o primeiro contato até o anúncio que é feito nas redes sociais, seja com foco no acolhimento, empatia e encorajamento. Essas são as 3 palavras pilares. Isso, é isso que atrai. E elas já vêm mais preparadas, porque a gente percebia lá no início, quando a nossa comunicação não estava ainda alinhada, que elas vinham e falavam, quantos que é a aula prática? Sendo que o nosso foco não é Sim. a aula prática é complemento do método. Focadas, quero tantas aulas, achando ainda que era a aula que ia solucionar o problema delas. E aí a gente começou a alinhar, começou a ver o que fazia sentido, porque eu trabalho com o ramo terapêutico, né? E agora, quando elas entram em contato, elas já falam, nossa, eu acho que é disso que eu preciso, é de terapia. Nossa, eu já tentei muitas coisas, então acho que agora eu achei a solução, realmente. Então, a gente percebeu que a gente alinhou a comunicação. Quando ela encontra nossos anúncios, que mostra que é empatia, acolhimento, e que há um tratamento mais profundo para o lado emocional, elas falam, meu Deus, eu nunca parei para pensar que talvez seja aí a minha solução, porque eu nunca procurei uma solução na área emocional para o meu medo de dirigir. Eu só foquei na prática e nunca funcionou as soluções que eu busquei. Então, a nossa comunicação, ela está toda baseada justamente tanto para filtrar essa persona, esse perfil de mulher que chega até nós, para trazer mais clareza, elas já chegam nós trazendo clareza no qual que é o nosso produto, qual que é o tipo de atendimento, e para fortalecer realmente a nossa comunidade, voltada nesses 3 pilares. Eu imagino que deva ser uma mudança, uma transformação angular, no sentido de que elas chegam para desbloquear, digamos, a direção, mas elas saem revolucionando no bom sentido a própria vida, né? Exatamente. Os relatos que a gente recebe Aline, depois que eu passei a dirigir, eu voltei para a faculdade, que eu tinha abandonado, eu decidi empreender, eu fiz muitas outras coisas em outras áreas da vida, porque elas descobriram a capacidade de realização, a capacidade de superar algo que parecia impossível de ser superado. Então, desperta esse poder de ação, de realização pessoal nelas. Então, Aline, depois, aproveitando essa tua fala, vamos sair um pouquinho do foco de medo de dirigir e explicar a parte de empreendedorismo, que eu vejo que muita gente tem curiosidade de saber como que foi esse movimento. Você era professora, concursada, e aí resolveu sair, criar o Lindonas no Volante. Como que foi essa trajetória? Ela sempre foi mil maravilhas desde o começo? Conta pra gente. Então, anos atrás eu era professora e o meu sonho era o concurso público, né? Essa estabilidade, essa segurança. Então, estudei para passar. Depois que eu consegui, eu comecei a me incomodar com o medo de dirigir que eu tinha. Tinha CNH, mas era aquele perrengue para ir para o trabalho, pegar ônibus, não tinha Uber naquela época. Então, eu carregava, vivia cheia de apostila, mochila, bolsa. Quem é professora sabe, é EVA para cima e para baixo e tudo mais, né? E era muito perrengue. E eu era o perfil de mulher que era independente em outras áreas, conseguia as coisas nas outras áreas, mas tinha esse medo de dirigir, que era pedra no meu sapato, e eu tinha até vergonha de contar para as pessoas. E foi só depois que eu já tinha feito várias aulas pré-habilitadas, procurava sempre resolver esse problema com aulas e mais aulas, e eu pensava, era esse instrutor que não foi bom, vou fazer o pacote com outro. Aqui que não foi bom, vou fazer o pacote em outro lugar. E aí cheguei até uma época, já tinha feito até terapia tradicional, não vi resultado, e chegou uma época que eu pensei, não, dirigir realmente não é para mim. Tem gente que nasceu para dirigir, tem gente que não nasceu, e ponto final, preciso aceitar isso em mim. Só que depois, passou algum tempo, eu decidi fazer uma pós-graduação em psicanálise, por eu gostar do assunto. Eu nem tinha interesse em ir para essa área, mas eu gostava muito do assunto.
E na pós-graduação em psicanálise que eu descobri que o meu medo era muito mais relacionado com o emocional do que com a prática em si. Por isso que eu não conseguia resolver o meu problema, porque eu só focava na prática. E ali começou a me gerar um desejo, né? Nossa, eu preciso trabalhar essa questão, então, na área emocional. Não tinha profissionais na época que trabalhassem o medo de dirigir. O máximo que tinha era psicóloga, que a gente falava um pouquinho desse medo, né, para lidar com esse medo, mas não tinha um passo a passo, um método, uma técnica, não tinha. Então, eu pensei, eu mesma vou ter que criar esse método, vou ter que criar essas técnicas. Eu comecei eu mesma a elaborar. A pedagogia me ajudou muito, né, um passo a passo. Eu acho que se eu fizer isso hoje, isso amanhã, isso depois, eu vou conseguir trabalhar isso em mim. Consegui superar esse medo. Comecei a ajudar colegas, conhecidas, colegas do trabalho. E, na época, meu irmão cursava marketing. E ele sempre falava, nossa, Aline, tu precisa montar um método e lançar no digital. Só que o digital era um bicho de 7 cabeças para mim. Nunca, jamais, né? E eu pensava, não, quem que vai querer comprar curso para medo de dirigir online? As pessoas não vão acreditar, né, que é possível seguir um método online. E naquela época veio a pandemia. Então, a pandemia fez o processo ali das aulas da escola mudar totalmente. Ninguém sabia o que fazer naquela época. Começamos a dar aula online em casa. E como eu estava na área de educação especial, eu trabalhava com alfabetização de crianças surdas, meio que eu fiquei desfocada, ninguém sabia o que fazer comigo. Ninguém sabia como fazer eu dar aula para essas crianças de forma online. Então, eu fiquei com muito tempo livre. Eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa nesse tempo livre. E, na época, eu comecei meio que dar uma de blogueira no Instagram. Eu até fiquei um tempo trabalhando como influencer no Instagram, nessa época de pandemia, para ocupar meu tempo. E foi em uma dessas compartilhamentos, assim, eu superei meu medo de dirigir contando, fiz um vídeo contando. O vídeo bombou, mais de 1 milhão de acessos em menos de 24 horas. E um monte de mulher no meu direct, me ajuda, o que eu faço, como é que tu fez? Que bacana. E ali eu me assustei, eu cheguei a me assustar, assim, sabe? Era cerca de 1.000 pessoas por dia chegando, assim, no meu perfil. E lá no perfil de influencer, né? E aí, o meu irmão falando, Aline, tu tem que ir pro digital, né? Monetiza isso, faz alguma coisa, é um ramo aí que não tem ninguém trabalhando. E aí, na época, eu comecei com um simples grupo no Telegram. Eu falava, quem tem interesse nesse assunto, vem pro grupo Telegram, porque eu não queria misturar os assuntos, que eu falava muito de autocuidado, essas coisas, né? Eu falava, quem tem interesse, eu não vou ficar falando aqui, que não é o meu nicho, vem pro Telegram. E eu comecei a passar esses passo a passo no Telegram. E aí, eu comecei a receber um monte de feedback. Fiz, deu certo, tô dirigindo. Nossa, eu tava tanto tempo sem dirigir, agora eu tô dirigindo. Sem monetizar na época. Sem monetizar Exato. na época. Depois, como eu não estava dando muita conta de tanta gente, eu comecei a cobrar, eu lembro que eu cobrava R$40 para entrarem no grupo. Mas que comparando com a remuneração de carga horária de professor, Sim, talvez. E aí, assim, não tinha processo nenhum, era aquele esquema. Eu mandava a chave Pix, tinha que pagar, eu tinha que inserir a pessoa. Nossa, era aquele trabalhão ali no celular, fazendo né? tudo sozinho. Também. Isso. E aí eu decidi, eu vou ter que gravar isso aqui para ficar mais fácil, gravar o passo a passo das aulas para ficar mais fácil. A primeira vez que eu gravei foi numa paredezinha assim do meu quarto, só uma parede, o celular na frente, celular simples que eu tinha. E eu comecei daquele jeito, gravei todo o passo a passo, daí começou a ficar mais fácil para eu enviar esse conteúdo lá no Telegram. E comecei, vou fazer isso, o que eu preciso? Vou ter que sentar a bunda na cadeira e estudar como que sobe um curso, na época era da Hotmart. Gente, foi um trabalhão. Foi muito difícil, era uma habilidade que eu não tinha, mexer com essa área. Uhum. Muitas vezes, nossa, eu ficava assim na frente do computador, meu Deus do céu, não consigo fazer isso aqui, entrava em desespero. Mas foi aos poucos, né? E depois eu gravei a segunda versão do curso num lugar melhor, com um equipamento melhor, já tinha trocado de celular. E eu fui cada vez melhorando mais. Eu nunca pensei assim, eu preciso ter tudo perfeito para começar. Fui gravando. E aí eu decidi abrir o perfil Lindonas no Volante, para não misturar com aquele outro perfil. E quando eu lancei, eu ainda estava conciliando professora e o ramo do Lindonas Volante. E quando eu abri o perfil, em menos de 3 meses eu já estava com 60 mil seguidoras, porque cada vídeo que eu postava era uma enxurrada de mulheres se identificando. Eu nem imaginava que tinha tudo isso. Hoje a gente
tem a noção de fazer uma pesquisa de mercado, ver, né, qual é a probabilidade de ter um público para aquele nicho. Mas na época não pensava em nada disso. Então eu me assustei com o tanto de mulheres realmente que passavam por aquela situação. Na época, eu precisei escolher entre os 2 perfis, que eu não estava mais dando conta de fazer stories para os 2, conteúdo para os 2. Fui para o Lindonas Volante, que estava mais... eu gostava mais de lidar com esse assunto. E chegou uma hora que eu precisei escolher entre a profissão de professora e o de terapeuta. E aí, foi difícil para mim, foi muito conflituoso, porque eu falei assim, nossa, logo agora, né, que eu consegui, logo agora que... Foi uma luta para conseguir o cargo que eu tanto queria. Mas eu entendi que eu não deixaria de ser professora. Acho que isso que me acalmou, porque o meu sonho de infância era ser professora. Daí eu lembro que até minha terapeuta falou assim: você não vai deixar de ser professora. E eu lembro que no dia dos professores, eu recebi uma enxurrada de mensagem das minhas alunas me parabenizando. Né? Parabéns pelo dia dos professores. Eu falei, nossa, realmente eu continuo sendo professora. Então isso me acalmou um pouco esse lado, assim, mas era meu sonho ser professora. E foi altos e baixos no início. Eu precisei aprender e desenvolver muitas habilidades que eu não tinha. De fazer stories, de fazer live, de fazer processos de venda que eu não sabia. Virou um negócio, então. Virou realmente não era um só, negócio. Era gestão, né? A gestão disso. Isso mesmo. E eu acho que até a virada de chave para o meu negócio foi eu não me ver mais como uma criadora de conteúdo. Porque lá no início eu me via apenas como uma criadora de conteúdo. Que eu criava o conteúdo, vendia e pronto. E depois que eu comecei a enxergar como, não, isso aqui é um negócio e ele precisa crescer e precisa ter outros braços esse negócio, né? E aí, realmente, eu comecei a me enxergar como empresária, porque eu não me enxergava assim antes. Então, foi até aí que nasceu o Lindonas Volante. E o nome veio por quê? Porque lá no perfil de influenciadoras, eu chamava elas de lindonas. Ou bom dia, lindonas, sempre lindonas. Aí eu pensei assim, se eu criar outro perfil, eu vou chamar daqui quem tem medo, claro. para ir para outro perfil. Eu pensei, como que eu vou chamar outro perfil? Eu falei, vou falar Lindonas no Volante. E super colou, todo mundo adora quando vê esse nome. Todo mundo fala, nossa, que nome legal. E ficou muito. Já tem até marca registrada, tudo, né? Para ninguém pegar esse nome. Sobre a empatia, agora vamos aprofundar um pouco mais, né, a ideia. Como que vocês garantem, né, você e o seu time garantem que a empatia esteja presente em todas as interações? Seja online, seja presencial, seja no curso, fora dele. Foi algo que você já falou que tem, que existe. Agora, isso. Como é que vocês conseguem passar isso? A gente começa desde os modelos de mensagens que são mandadas para cliente. Existe um padrão e esse padrão é sempre empatia, estamos aqui para te ajudar, conta com a gente. E elas até falam, nossa, a maneira que me atende no celular no WhatsApp é tão carinhosa, tão, assim, próxima, que elas gostam de ficar realmente ali. Como o nosso perfil, a gente já detectou que é um perfil que gosta de conversar, de desabafar, e elas precisam se sentir seguras de falar sobre esse medo, porque no local, no ambiente delas, elas não se sentem, né, seguras para falar sobre isso. Então, desde lá as mensagens que são padronizadas, a maneira, quando elas chegam no nosso local, o ambiente, quando a gente pensou no ambiente, é um ambiente acolhedor, então a gente pensou até nos móveis, na textura, no cheirinho, em todas essas coisas. Estou aconchegada aqui, né? A experiência total. Luzes, até estudei um pouquinho sobre isso, a luz amarela, que traz mais aconchego e tudo mais, musiquinha ambiente. Então, nesses mínimos detalhes. Até o café e o chá, eu fui pesquisar, né? Que o chá combinaria muito mais com a nossa marca, Lindonas Volante, do que o café. O chá acolhedor, um chá de camomila, essas coisas tem também lá no nosso ambiente. E de forma online, também a gente faz o que pode para transmitir isso, seja no posicionamento, na maneira que eu falo, em toda a nossa comunicação online, desde os anúncios, na produção de conteúdo, a gente sempre está mostrando essa empatia, que eu também já passei por isso, a minha história já gera essa empatia, né? Eu já passei por isso, eu sei como é que é estar na sua situação, eu sei a dor que você passa, e eu resolvi isso e posso te ajudar a resolver também. Show de bola. E pelo visto, até tem essa pergunta que fala sobre a experiência do cliente, como é que tu consegue escalar essa experiência? Você estudou, você está estudando como escalar, porque provavelmente quanto mais você entrega, mais vem.
E quanto mais vem, mais difícil é escalar mantendo o padrão. Exatamente. Nós estamos, inclusive, passando por um processo de escala do digital, onde a gente tem o nosso produto de entrada, que é o método gravado, e nós estamos todos os dias trabalhando nessa escala, já estamos aumentando bastante, desde janeiro até agora já foi bastante assim escalável, e temos um funil todo montado. Então a gente tem o funil de entrada, depois que elas entram para o método, tem a possibilidade de elas subir para um outro produto, que é o acompanhamento com sessões comigo, tanto no online quanto presencial. Elas podem passar por sessões semanais comigo. E daí temos agora o aulas práticas, caso alguém queira, né? Que é outra etapa para quem quiser com aulas práticas, com instrutora treinada pelo meu método, que faz toda a diferença, porque não é igual lá na autoescola, não vai ser a mesma experiência da autoescola. Então, a gente está trabalhando nessa questão de escalar de forma online, atingir o maior número de público possível. E agora, como a nossa parte física é muito recente, nós estamos já estudando processos para ver como vamos conseguir escalar também o presencial, que eu acho que vai ser mais desafiador, né? Treinar novas profissionais, elaborar os processos para que mantenha a mesma qualidade na hora de escala. Eu já brinquei, acho que contigo, que vai ser, a Aline vai ser a nutricionista. Sabe aquela nutricionista que você paga R$2.500 por mês? E tem nutricionista 300? Isso, então, vai ser uma briga, né? Para conseguir chegar a escalar a esse nível. Você produz bastante conteúdo que inspira, né? Acima de tudo. Como que essa produção de conteúdos contribui para a experiência pré e pós-serviço das suas clientes? E para, claro, te posicionar o teu negócio como líder nesse segmento que vocês escolheram para atuar. A produção de conteúdo, ela foi o pontapé inicial, assim, do negócio. Foi através da produção de conteúdo que eu criei a minha audiência totalmente no orgânico, sem investimento em tráfego e nada. E ela é a parte que eu mais tenho facilidade de fazer, graças a Deus, né? De falar com a câmera, eu sou mais travada no presencial, com o público ali ao vivo, do que com a câmera. E ele é fundamental porque a gente consegue tanto a diferenciação dos outros profissionais, a gente se diferencia pela nossa comunicação na criação de conteúdo. E para a pessoa que não me conhece, nunca me viu, quando ela chega no meu perfil, o objetivo é que ela encontre e fale, nossa, então existe outras mulheres também que passam pelo mesmo que eu. Então, ela passou pelo mesmo que eu estou passando e conseguiu superar isso. E é com foco na identificação, na conexão. O conteúdo é voltado para isso. No pós, mesmo que depois ela já tenha feito todo o método, já está dirigindo, ela continua ali com a gente porque ela se sente parte de uma comunidade. Então, essas alunas que já passaram pelo processo, já estão dirigindo, elas fortalecem a nossa comunidade, que elas meio que viram fã, realmente, e elas gostam de inspirar outras mulheres. É bem comum achar lá nos comentários dos conteúdos, faz mesmo, eu fiz, deu certo, tu vai ver como vai ser transformador para você. Então, tanto o conteúdo é tanto para mostrar identificação no início, quando a pessoa chega, e depois para manter esse encorajamento nelas, e esse senso de comunidade. Até, inclusive, a próxima pergunta tem tudo a ver com isso, que é como que você mede, né, o sucesso e a satisfação dessa cliente, sendo que é algo que a superação do medo, ele é um processo subjetivo e pessoal, né? Sim. Então, você tem métricas para isso e também tem relação à experiência do cliente, né? Quais são as métricas que tu utiliza, como é que você adapta? Essa medição de resultados, ela é bem individual, porque tem aquela que não consegue nem entrar num carro, mas tem aquela que já dirige acompanhada, só não consegue dirigir sozinha. Então, é muito diferente de uma para outra. Então, no início do método, elas têm uma autoavaliação, uma ficha de autoavaliação, e no final do método, outra ficha de autoavaliação. Então, já ajuda elas a comparar de onde eu saí para onde eu cheguei, porque eu acho muito importante que a aluna, que a cliente entenda que ela está dando passo a passo, que ela está progredindo nesse processo. Não estou mais a mesma de que eu era quando eu cheguei aqui. E de satisfação, a gente roda pesquisas de tempo em tempo entre as alunas, quem já comprou o método, quem já fez. E os feedbacks têm sido muito bons, os relatos que a gente recebe diariamente, sem contar nas fotos que a gente recebe delas, né, dirigindo, feliz da vida. Então, a gente implementou isso, não era algo que tinha desde o início. Inclusive, as pesquisas é que melhoraram o nosso produto, melhoraram o nosso atendimento, a nossa comunicação, principalmente.
Se você tem medo de fazer pesquisa e descobrir o que o seu cliente pensa de você, fala com a gente aqui na Rica Conexão. Isso, eu ia dizer completamente. Pesquisa, gente. Aham. Pesquisa faz a gente Exato. transformar um produto que, né, ou produto ruim num produto bom, que não é o seu caso. Uhum. Mas é isso mesmo, é ver o que o cliente, quais são, o que tá faltando, né? Isso. E Foi melhorar. através de pesquisas que a gente descobriu que elas estavam dispostas a pagar para ter o contato direto Pronto. comigo. Então, olha só, Maravilha. antes eu pensava, o método tá ali gravado, para que elas vão querer pagar outra coisa, né? Daí, através de pesquisa, a gente falou que elas estavam dispostas, quero ter o contato com a Aline, de perto, uma sessão com a Aline, e eu pago o que for preciso para isso. Foi as pesquisas que mostraram. As pesquisas mostraram também que o sentimento que os meus conteúdos geravam nela era de esperança. A palavra Ai, que esperança. Que lindo. massa. Esperança que tem solução para o meu caso, porque muitas já perderam as esperanças. Então, nós focamos mais ainda em gerar esse sentimento nelas. E foi assim com as pesquisas que a gente foi melhorando cada vez mais e conseguindo a escala que a gente tanto queria, porque a gente não escalava, porque a nossa comunicação não estava alinhada. Uhum. A partir do momento que a gente alinhou e está falando exatamente o que o público precisa ouvir, a escala veio com mais facilidade. Ô, Aline, agora eu vou fazer uma pergunta que não é técnica. Uhum. Não pra gente que é normal, vamos dizer assim, né? Que não é pedagoga, psicanalista e etc. Qual que é, mas é uma coisa que tem, enfim, é uma pergunta vital pra mim, pra minha pessoa, assim, é uma coisa que eu penso demais sobre. Uhum. Eu não penso muito, só um pouco. Uhum. E essa é uma delas. Que é o seguinte, qual que é o papel das emoções na vida, nos negócios, na realização pessoal, na Uhum. esperança? Porque a gente já vê hoje uma intensidade bastante forte, né? Se é que a gente pode falar assim, evidenciando as emoções. E, em geral, busca-se fugir das emoções ruins e busca-se conquistar ou viver numa bolha de emoções boas. Uhum. Fala sobre isso para nós. Então, é de suma importância porque as pesquisas de neurociência já mostram que 97% do nosso comportamento é motivado pelas emoções. Então, olha só, praticamente tudo que a gente faz no dia a dia é motivado pelas emoções. Se eu discuto com alguém, foi pela emoção. Se eu tenho empatia com alguém, foi pela emoção antes do comportamento. Então, todo comportamento é sempre pós a emoção. Então, ignorar as emoções é ignorar todo o resto. É realmente tapar o sol com a peneira. Uhum. Então, por isso que o meu método, eu comecei pelas emoções. Trabalhar o que a pessoa sente, o que está ali travando ela emocionalmente e que está impedindo o comportamento dela no volante de não progredir, de não avançar, mesmo tendo várias aulas, que é o que eu recebo muito, né? Já fiz muitas aulas, já paguei, gastei um dinheirão, aulas e mais aulas, por que não vai? Bora trabalhar, então, essas emoções para te destravar realmente, e aí elas conseguem ver progresso realmente. Aquilo que a gente nega, cresce? Aquilo que a gente nega cresce com o tempo e quando vem com tudo, vem com avalanche. Uhum. Então, realmente, ficar ali jogando para debaixo do tapete, uma hora não vai mais dar. Uma hora você vai ter que lidar com aquilo e talvez se você tivesse olhado lá antes, não teria feito tanto estrago ao longo do caminho. E é utopia a gente achar que a vida vai ser só de emoções positivas, né? Sim. A vida é a vida. Gente, eu já usava isso há um tempo e depois vi outras pessoas falarem que a partir, tá lá, né? Você foi colocar aqui no seu coração como é que tá funcionando. Quando tá funcionando é assim, né? Sim. Então o eletro, ele aparece assim, altos e baixos tem todo. A partir do momento que é uma linha reta, você já morreu. Então, eu vejo a vida como isso, cara, né? A gente só tem que saber trabalhar com elas, né? Exatamente. É tentar realmente. Eu falo que mulher faz mais isso do que o homem, né? É buscar mesmo. Por que tu quer achar? Quem procura acha. Melhor achar e resolver. Eu prefiro isso. Do que realmente botar ali, ficar ali no quentinho, Exatamente. né? Achar que tá tudo bem e não tá. E perceber que aquilo tá prejudicando a sua vida, os seus negócios, alguma coisa assim. Então, talvez transformar aquilo que é ruim hoje em algo bom amanhã. Isso. Mas faz parte do processo você passar pela emoção ruim, né? Inclusive, no meu método, eu sempre ensino que a gente precisa fazer as pazes com o medo. Não fugir dele, evitar a situação que eu sinta ele. E quando elas percebem isso, elas ficam, nossa, realmente, né? Tudo bem sentir medo. A gente valida muito esse medo, né? Realmente amedrontador,
realmente o seu medo tem valia. E a gente precisa fazer as pazes com o medo. E esse ato de evitar o dirigir é você estar evitando o sentimento ruim. Você só quer o sentimento bom. E eu sempre falo que quando elas falam, eu queria ser mais corajosa, eu falo, então agradeça o seu medo, é ele que vai te dar a oportunidade de ser Olha corajosa. Quem só. não tem medo não é corajoso, porque não tem o medo para enfrentar. E a gente só consegue ser corajosa quando temos medos para enfrentar, porque a coragem é o enfrentamento do medo. Elas ficam, meu Deus, é verdade. Então, para eu ser corajosa, eu tenho que ter medos para me desafiarem. E aí, fazendo essas pazes com esse sentimento de que tá tudo bem eu sentir isso, é normal eu sentir isso, e eu vou ter que lidar e ir mesmo sentindo isso, é que elas conseguem mudar a perspectiva com esses sentimentos ruins. Primeiro acolhe. Então, tô com Sim, medo. É. Depois, eu vou lembrar, empatia. Então, assim, Uhum. poxa, é normal, do tipo, pô, independente de qual, eu tô sentindo isso daqui. E agora eu me encorajo, então, pra seguir em frente. Ai, que lindo. Uhum. Qual que é o maior desafio em liderar um processo de superação de medo tão arraigado como esse que você está trazendo e outros que estão ali, que são irmãos ali, talvez, desse medo de dirigir, por exemplo, né? E como que você aplica princípios de experiência do cliente para mitigar esses desafios no dia a dia, né? Então, é mais nessa posição que você assumiu de protagonismo, de liderar esse movimento de inspiração e de Sim. coragem. E que você já falou um pouco, né, dos elementos que você trouxe do acolhimento, talvez, mas talvez a gente focar na coragem, né, no encorajamento, Sim. ajude a nos trazer clareza sobre isso aqui. O maior desafio, eu acredito que o maior desafio é fazer elas acreditar nelas mesmas. Porque às vezes elas acreditam que a solução vai vir de fora. Alguém vai vir me salvar dessa situação aqui. E eu sempre falo, né? Eu vou estar junto com você, eu vou te mostrar o caminho, mas o passo a passo quem vai ter que dar é você. Então, esse é o maior desafio, fazer com que elas sejam protagonistas da própria jornada delas nessa superação. E isso é importante justamente, e é isso que desperta. Falo, nossa, se eu conseguir isso, então eu consigo outras coisas. Porque se elas achassem que a solução veio só de fora e não dependeu nada delas, não ia reverberar em outras áreas da vida. Então, esse é o principal, acho que é a coisa mais desafiadora, mostrar para elas que vai ter que vir delas esse passo a passo. Mesmo elas sabendo o caminho que precisam trilhar, eu mostrando qual é o caminho, mostrando o que precisa ser feito, mas o passo quem tem que dar é elas. Sentadinha a gente não consegue muita coisa, né? Isso. Tem que fazer, desculpa. O edredom, né, e tal. Isso. Agora, olhando para o futuro, a gente já está quase encerrando. Como é que você enxerga a evolução, as inovações, as tendências e área de expansão aí do teu negócio? Nossa, a gente está com muitos projetos. A gente deu o passo agora de montar o nosso espaço físico. A gente fez o caminho inverso, né? Eu fui para o digital primeiro, nos tornamos referência no Brasil, já somos agora referência nesse nicho, que são poucas pessoas que trabalham. E agora a gente quer se tornar referência aqui na região, então a gente fez o caminho todo inverso. Mas nós temos muitos projetos, a gente quer que o Lindonas no Volante seja um grupo com várias vertentes, com vários outros canais. Então a gente tem projeto até de plano de assinatura para trabalhar outras questões da vida da mulher, que elas já demonstram esse desejo de querer o meu acompanhamento para as outras áreas da vida. Temos planos até de produtos físicos, porque elas sentem vontade de ter algo do Lindonas no Volante. Já com pesquisas a gente já viu que elas estão dispostas a pagar por isso. Enfim, temos planos de fazer roda de mulheres, roda terapêutica de mulheres. Eventos, exatamente, eventos para reunir essa comunidade toda aí. São vários projetos que temos, né? E aí haja abraço para fazer tudo isso. Porque... E sempre olhando o que elas precisam, querem, desejam. Sempre são com muito foco próximos, né? no que elas querem, escutar o cliente. Porque não adianta, eu quero lançar isso, mas não vai adiantar nada se eu lançar se o teu cliente não quer. Então, as pesquisas nos ajudam muito. O que você quer? E a gente também, a parte do centro físico, a gente também tem o desejo de escalar, de montar outros em outras cidades e tudo mais. Então, o foco agora está sendo trabalhar nesses processos para ver como é que a gente vai fazer isso. Muito interessante.
Tu lembra do Aceite a Demanda? Sim, Que a gente tem uma influenciadora que a gente é fã, que é a Lara Nesteruk. E ela sempre fala assim, tá. aceite a demanda. Eu não Exatamente. recuso, o cara tá pedindo entrega o que ele pediu, mano. Não Foi enrola. isso que eu fiz lá no início, Ela né? dá o Todo exemplo de um mundo me pianista, pediu. né? Que fala assim, ele quer tocar, enfim, um outro... Bach, Isso, Beethoven. Sim. Mas a pessoa não quer escutar Beethoven, então toca ali o que ela quer escutar, entrega pra ela. E depois, quando você tiver, né, já transformando vidas, sim. e aquilo ali tá trazendo resultado pra sua vida, você toca o que você quiser. Porque às vezes nós, como empresárias, a gente tem que deixar o ego de lado. Às vezes é Isso. algo, eu quero muito isso. Mas a tua audiência não quer. Exige humildade, assim, séria, né? De ser Exatamente. assim, opa, não sou eu que sou o detentor de todos os desejos. Não sou eu o centro de tudo. É, exato. Então, passa aí agora então teu recado. Onde é que as pessoas te encontram? Onde é que encontram Lindonas? Onde é que você tá atuando agora presencialmente? Fica à vontade. Então, você encontra a gente lá no Instagram, Lindonas no Volante. Lá no link da bio tem todos os produtos que a gente tem disponível para te ajudar, seja você de qualquer lugar do país e até fora do país. E temos também o nosso centro Lindonas no Volante, o espaço físico, onde a gente atende presencialmente também, tanto com sessões e com aulas práticas, que a gente fica ali no Balneário Camboriú, na Rua 700. Aline, muito obrigada. Eu queria ficar conversando com você aqui uns 3 meses e 7 dias. Olha, você tem realmente... E é muito bacana que tu agrega a questão de ter um acervo, ser uma estudiosa. Isso já deu pra perceber. Tipo, não, calma aí, deixa eu entender. Né? Deixa eu entender. Sempre já começava assim, não, deixa eu entender. E, ao mesmo tempo, tá aberta. Tipo, pra vida, pro mundo, pra servir, seja o que for. Então, obrigada mesmo pelo que você trouxe. Enfim, e você que é esperto, você vai conseguir aplicar isso em muitas coisas. Não só para superar o medo de dirigir, mas para, enfim. E, claro, né, estamos encerrando aqui. Lembra de seguir a gente lá no Rica Conexão, no Instagram, @RicaConexão. Também no Spotify, Rica Conexão. E, claro, aqui no YouTube, como você já deve estar acompanhando. Nossa frase para finalizar: ideias inspiram, mas só a ação transforma a sua realidade. O que você vai aplicar a partir de agora? Conta para nós aqui nos comentários. Yay.